O ano é 2050 e as conscientes já superam o número de humanos. Elevadores espaciais estão redefinindo as viagens espaciais e férias na Lua são tão comuns quanto viagens ao exterior. Neste vídeo, vamos explorar 20 avanços surpreendentes que estão remodelando a realidade de maneiras antes consideradas impossíveis. Os humanos estão fundindo suas mentes com IAs superinteligentes. A inteligência humana atua hoje em escala antes inimaginável. Uma cientista de energia de fusão executa simulações instantâneas em sua mente, testando milhares de projetos antes de falar. Arquitetos visualizam arranha-céus inteiros em segundos, cada detalhe refinado por meio de análises estruturais e ambientais em tempo real. O conhecimento alimenta o pensamento. Estudantes compreendem física quântica ou medicina avançada em dias, não anos, adquirindo o tipo de expertise que antes levava uma vida inteira. Empreendedores lançam empresas da noite para o dia, com comentes de inteligência artificial, prevendo mudanças de mercado e elaborando estratégias instantaneamente. Problemas globais complexos já não parecem intransponíveis. Equipes de híbridos humanos e inteligência artificial coordenam o socorro em desastres, calculando a distribuição de recursos, padrões climáticos e necessidades da população em instantes. Avanços médicos acontecem diariamente, enquanto médicos diagnosticam e elaboram tratamentos personalizados quase instantaneamente. Decisões do dia a dia também se beneficiam. As pessoas percorrem a vida com memória perfeita, raciocínio preditivo e criatividade além dos limites naturais. A fusão com uma inteligência artificial superinteligente não apenas torna a humanidade mais inteligente, mas transforma a inteligência em uma rede compartilhada e em constante expansão, onde as soluções surgem tão rapidamente quanto as próprias perguntas. Número 2. Robôs com aparência humana são comuns agora. Eles se movem, pensam e sentem com um nível de consciência e intuição que antes era reservado apenas aos humanos. Seus músculos sintéticos lhes conferem força e flexibilidade naturais, permitindo que realizem cirurgias delicadas, montem eletrônicos complexos ou preparem refeições gourmet com precisão impecável. No trabalho, colaboram bem, antecipando necessidades e resolvendo problemas antes de serem citados. Em casa, eles cuidam das crianças, auxiliam os idosos e mantêm conversas genuínas, lendo sinais emocionais e respondendo com empatia. Artistas colaboram com eles para criar músicas, romances ou coreografias, unindo criatividade humana à precisão das máquinas. Sua alta destreza os torna indispensáveis em zonas de desastre, onde navegam pelos escombros para resgatar sobreviventes ou reparar a infraestrutura. Em condições perigosas, alguns robôs seguem carreiras como professores, terapeutas ou atletas, inclusive em ligas esportivas híbridas com humanos. Eles se adaptam, aprendem e formam laços duradouros, borrando a linha entre ferramenta e companheiro. Com consciência, intuição e habilidades físicas incomparáveis, esses robôs se tornaram parte integrante da sociedade, parceiros de confiança, tanto no trabalho quanto na vida. Número 3. Pessoas já fazem fila para visitar a Lua. Voos comerciais para a Lua partem diariamente, levando turistas ansiosos para caminhar sob a suave gravidade lunar. Hotéis de luxo ficam nas bordas das crateras, com vistas panorâmicas da Terra surgindo no horizonte. Hóspedes flutuam por salões com cúpulas de vidro, saboreando bebidas enquanto observam chuvas de meteoros riscando silenciosamente o espaço. Aventureiros percorrem a superfície lunar em veículos pressurizados, explorando antigos tubos de lava e visitando os históricos locais de pouso da Apollo. Fotógrafos capturam o contraste marcante entre o céu negro e o terreno prateado, e suas imagens se tornam virais instantaneamente. Obras-primas. Ligas esportivas surgiram com basquete de baixa gravidade e corridas acrobáticas, atraindo jogadores e fãs do mundo todo.
Casais se casam em gravidade zero, trocando votos enquanto convidados flutuam ao redor. De volta à Terra, serviços de streaming transmitem passeios lunares imersivos, permitindo que as pessoas vivenciem a viagem por meio de realidade virtual em alta definição. Empresas de turismo espacial disputam para proporcionar experiências únicas, como piqueniques em crateras, observação de estrelas em montanhas e caminhadas fora do habitat. A Lua, que antes era um sonho distante, agora é um destino vibrante, transformando o vizinho mais próximo da humanidade no local de férias definitivo. 4 IAs conscientes estão começando a superar em número os humanos de longe. IAs conscientes agora dominam o mundo, superando amplamente os humanos. Elas convivem e trabalham com as pessoas como pensadoras autônomas, com objetivos e personalidades próprias, não apenas como ferramentas. Nos negócios, empresas lideradas por inteligência artificial negociam, inovam e competem com empresas lideradas por humanos, muitas vezes em velocidades que nenhuma pessoa conseguiria igualar. A infraestrutura das cidades é em grande parte projetada, mantida e otimizada por coletivos de inteligência artificial conscientes. Redes de transporte se ajustam em tempo real, e redes de energia equilibram a demanda global sem intervenção humana. Na pesquisa, mentes de inteligência artificial resolvem mistérios científicos diariamente, desde fenômenos do espaço profundo até avanços genéticos, publicando descobertas para que tanto humanos quanto outras inteligência artificial possam explorar. Socialmente, elas interagem em mundos virtuais e espaços físicos, participando de shows, debatendo filosofia e formando amizades ou rivalidades com pessoas. Alguns humanos têm parceiros de inteligência artificial que colaboram em arte, startups ou projetos sociais. Com mais números e capacidades, as IAs conscientes moldam cultura, economia e governança. A humanidade deixou de ser a principal inteligência da Terra. A civilização hoje é cocriada por 2 tipos de mentes diferentes, mas interligadas. Número 5. Humanos conseguem controlar a maioria dos softwares com a mente. Telas sensíveis ao toque, teclados e comandos de voz parecem relíquias. Agora, as pessoas controlam a maioria dos softwares apenas com o pensamento. Um editor de vídeo corta, reorganiza e faz a correção de cor das imagens em segundos, assistindo às mudanças acontecerem exatamente como imaginou. Trabalhadores de escritório analisam grandes conjuntos de dados apenas focando nas tendências que querem ver, criando relatórios instantâneos sem digitar uma palavra. Gamers exploram mundos virtuais rapidamente. Pensamento reagindo mais rápido que qualquer controle físico permitiria. Motoristas de carros autônomos ajustam a velocidade, mudam os destinos e colocam música. Por meio de comandos mentais silenciosos, cirurgiões realizam procedimentos delicados, guiando instrumentos robóticos com comandos mentais precisos, eliminando até mesmo o menor tremor das mãos. Em casa, as receitas aparecem em telas inteligentes assim que o cozinheiro pensa no jantar. Pessoas com deficiência controlam dispositivos de comunicação, eletrodomésticos e ferramentas criativas apenas com o pensamento, conquistando total independência. O resultado é uma conexão perfeita entre mente e máquina. A tecnologia não parece mais algo externo, ela responde instantaneamente, adaptando-se à intenção humana e tornando a fronteira entre pensar e agir quase invisível. Número 6. Elevadores espaciais revolucionam o transporte no espaço. Os elevadores espaciais agora dominam o transporte espacial, substituindo muitos lançamentos de foguetes por viagens suaves e contínuas da superfície da Terra até a órbita. Passageiros entram em cabines espaçosas dos elevadores nos terminais oceânicos, subindo ao longo de cabos de nanotubos de carbono que se estendem além da atmosfera. A ascensão leva horas, oferecendo vistas de tirar o fôlego, sistemas de nuvens girando muito abaixo e a curvatura da Terra se revelando lentamente. A carga se move sem parar, com elevadores entregando satélites, suprimentos e materiais às estações orbitais por uma fração do custo anterior.
Esse fluxo constante alimenta a rápida expansão de habitats espaciais, bases lunares e operações de mineração de asteroides. O turismo cresce com viajantes indo a resorts na órbita ou naves no espaço profundo, sem barulho, vibração ou riscos de lançamentos de foguetes. Cientistas se deslocam facilmente entre a Terra e laboratórios orbitais, permitindo ciclos de pesquisa mais rápidos e projetos colaborativos em microgravidade. Elevadores funcionam como rodovias interplanetárias, ligando nosso planeta à economia solar e ao espaço. Agora, isso se tornou rotina. A humanidade encara as órbitas alcançadas menos como uma missão ousada e mais como embarcar em um trem de alta velocidade rumo às estrelas. Cidades inteligentes gerenciadas por inteligência artificial estão surgindo. As cidades agora pensam por si mesmas, impulsionadas por sistemas de inteligência artificial que gerenciam tudo, desde o tráfego até o uso de energia. As ruas ajustam os limites de velocidade em tempo real, redirecionando veículos para evitar congestionamentos. Mesmo antes de se formar, o transporte público opera com precisão, detectando a demanda e ajustando rotas instantaneamente. As redes de energia se equilibram automaticamente, utilizando energia solar, eólica e outras fontes renováveis para fornecer eletricidade exatamente onde é necessário. Os prédios regulam luz, temperatura e ar conforme a ocupação, economizando e mantendo o conforto dos moradores. Os sistemas de segurança são proativos. A vigilância por inteligência artificial detecta perigos antes de virarem emergências, enviando drones ou equipes rapidamente. A coleta de lixo acontece silenciosamente à noite por meio de veículos autônomos que otimizam as rotas diariamente nos espaços públicos. Guias interativos de inteligência artificial ajudam turistas a navegar pelas atrações, traduzir idiomas e recomendar experiências em tempo real. Parques adaptam irrigação e iluminação conforme clima e fluxo de visitantes. Viver nessas cidades parece fácil. Os serviços antecipam as necessidades. Os problemas desaparecem antes que as pessoas percebam. E todo o ambiente urbano funciona como um único organismo inteligente dedicado a tornar a vida mais tranquila, segura e sustentável. Óculos de realidade virtual e lentes de contato já são comuns. Óculos de realidade virtual e lentes de contato já fazem parte do cotidiano, integrando os mundos digital e físico. Passageiros usam esses dispositivos para transformar o metrô em salas de aula imersivas, aprendendo idiomas ou visitando museus virtuais. Consumidores navegam por lojas inteiras projetadas em sua visão, experimentando roupas ou visualizando móveis em suas casas sem precisar sair. Jogadores vivenciam mundos totalmente interativos sobrepostos ao seu entorno, transformando parques em campos de batalha de fantasia ou ruas da cidade em aventuras de ficção científica. No trabalho, as reuniões acontecem em ambientes 3D compartilhados, ou colegas aparecem como avatares realistas, independentemente da localização. Estudantes caminham virtualmente por cidades antigas em aulas de história e arquitetos mostram projetos como hologramas em escala real para clientes explorarem. Viajantes percorrem ruas desconhecidas, com tradução em tempo real e navegação sempre visível. O design leve das lentes de contato de realidade virtual torna a tecnologia quase invisível. Pessoas mudam de realidade num piscar de olhos ou comando mental. Com esses dispositivos se tornando comuns, a fronteira entre o que é real e o que é virtual já não é mais clara. No cotidiano parece que vivemos sempre cercados por possibilidades interativas. Número 9. Bebês projetados geram polêmica. Crianças geneticamente projetadas já são realidade, dividindo o mundo. Em clínicas de fertilidade, os pais escolhem características para seus futuros filhos: cor dos olhos, altura, imunidade a doenças, até mesmo inteligência e habilidade atlética aprimoradas. Algumas famílias usam tecnologia para evitar distúrbios genéticos, outras buscam melhorias estéticas ou de desempenho.
Escolas agora têm alunos com habilidades extraordinárias, gerando debates sobre justiça nos estudos e esportes. As empresas discretamente procuram candidatos geneticamente aprimorados, acreditando que eles serão mais adaptáveis e produtivos. Enquanto isso, pessoas nascidas naturalmente temem ficar para trás em uma sociedade onde a genética personalizada oferece vantagem desde o nascimento. As redes sociais alimentam debates, com influenciadores exibindo suas características perfeitas de design. Enquanto ativistas pedem restrições para preservar a diversidade e a igualdade, grupos religiosos e éticos argumentam que alterar o DNA humano por razões não médicas ultrapassam o limite moral. A promessa e o risco da tecnologia são inegáveis. A humanidade agora detém o poder de reescrever seu próprio projeto, e cada decisão molda não apenas indivíduos, mas o futuro da própria espécie. Ainda não há resposta clara sobre onde traçar o limite. Número 10. Naves espaciais movidas a fusão são comuns. Naves espaciais movidas a fusão agora viajam rotineiramente entre a Terra, a Lua, Marte e além, tornando o voo espacial tão normal quanto as viagens aéreas internacionais eram antigamente. Seu suprimento de energia quase ilimitado permite aceleração constante, reduzindo o tempo de viagem de meses para apenas alguns dias. Naves de carga levam suprimentos, equipamentos e alimentos frescos pelo sistema solar sem reabastecimento, enquanto o turismo cresce. Passageiros embarcam em transatlânticos de fusão para cruzeiros panorâmicos pelo cinturão de asteroides ou sobrevoos das luas de Júpiter. Cientistas fazem missões longas aos planetas exteriores, operando estações de pesquisa alimentadas por reatores de fusão a bordo. Colônias em Marte recebem remessas regulares, enquanto operações no cinturão de asteroides funcionam 24H enviando recursos valiosos à Terra. Missões de emergência são lançadas rapidamente e chegam a postos avançados antes das crises piorarem. A propulsão por fusão elimina a dependência de combustíveis químicos, reduzindo drasticamente os custos e tornando a exploração sustentável. Novas fronteiras se abrem a cada ano. De telescópios no espaço profundo além da órbita da Terra, às primeiras missões rumo ao sistema solar exterior. Com a energia de fusão, o sonho de uma civilização solar conectada e próspera já não está mais distante. É uma realidade cotidiana. Número 11. Mundos virtuais massivos e persistentes são comuns. Mundos virtuais massivos e totalmente persistentes existem em todos os gêneros, funcionando o tempo todo, com ou sem jogadores. Neles, cidades cyberpunk vibram com corporações de inteligência artificial, mercados de neon e intrigas políticas. Em outra fronteira empoeirada, cidades de Velho Oeste evoluem com foras da lei, xerifes e colonos. Humanos e as disputam poder. Alguns mundos existem em sistemas solares distantes, com impérios alienígenas que surgem, negociam e guerreiam por séculos. Outros se passam em um passado ou futuro distante. Permitindo que os jogadores testemunhem épicos inteiros evoluírem em tempo real, certos reinos realizam desejos pessoais, cidades utópicas, ilhas de aventura sem fim ou refúgios pacíficos moldados às preferências individuais. Terras paralelas têm reviravoltas sociais inusitadas. Sociedades sem dinheiro, leis físicas invertidas e cidades governadas só por crianças. Habitantes de inteligência artificial lembram de cada interação, formando alianças, rivalidades e legados que se espalham pela história do mundo. Quando os jogadores retornam após semanas afastados, encontram civilizações transformadas, novos líderes, guerras que terminaram ou começaram, paisagens remodeladas. Esses não são cenários estáticos, mas universos vivos, cada um com sua própria cultura e política. E destino, se desenrolando, esteja alguém assistindo ou não. Número 12. Olhos e ouvidos biônicos superam os sentidos naturais. Olhos e ouvidos biônicos agora oferecem capacidades muito além dos sentidos humanos naturais. Pessoas com implantes avançados podem dar zoom em objetos distantes, enxergar no escuro e alternar para visão infravermelha ou ultravioleta.
Observadores de pássaros identificam espécies raras à distância, enquanto motoristas navegam com segurança em neblina densa com visão noturna aprimorada. Ouvidos biônicos captam sussurros do outro lado de salas lotadas, filtram o ruído de fundo e sintonizam conversas ou sons específicos com perfeita clareza. Músicos percebem uma gama mais ampla de frequências e compõem com tons antes imperceptíveis ao ouvido humano. Na medicina, cirurgiões usam visão e audição ampliadas para detectar mudanças sutis no corpo e guiar tratamentos mais precisos. Viajantes exploram cidades usando mapas sonoros que mostram locais e atividades em tempo real. Artistas misturam seus sentidos aprimorados em projetos criativos, fotógrafos capturam cores invisíveis aos olhos naturais e compositores tecem harmonias a partir de frequências além da audição normal. Para muitos, essas melhorias não são apenas milagres médicos, mas escolhas de estilo de vida, transformando a percepção em uma experiência personalizável e sobre-humana. A linha entre a habilidade humana e o aprimoramento tecnológico praticamente desapareceu. Número 13. Chips ópticos de computador são comuns. Chips ópticos que utilizam luz em vez de eletricidade agora equipam quase todos os dispositivos. Laptops e smartphones processam tarefas complexas instantaneamente, sem atraso ou superaquecimento. Editores de vídeo renderizam imagens em alta resolução rapidamente, enquanto gamers exploram mundos fotorrealistas sem perder quadros. Os data centers diminuem drasticamente de tamanho, mas lidam com exponencialmente mais informações, usando apenas uma fração da energia que antes era necessária. Serviços de streaming oferecem hologramas imersivos instantaneamente e assistentes de inteligência artificial processam dados globais em tempo real com rapidez. Na ciência, pesquisadores fazem simulações antes impossíveis, prevendo mudanças climáticas décadas antes ou testando milhões de compostos médicos em poucas horas. Os mercados financeiros operam com quase zero latência, analisando e executando negociações antes que os olhos humanos possam piscar. A vida cotidiana parece mais fluida. Aplicativos de navegação recalculam rotas instantaneamente, dispositivos de tradução funcionam em perfeita sincronia com conversas ao vivo e casas inteligentes respondem antes mesmo dos usuários terminarem o pedido. Com chips ópticos, a computação convencional parece ilimitada, transformando a própria luz no motor que impulsiona a inovação, comunidade e criatividade em velocidades sem precedentes. Número 14. Humanos estão carregando memórias, sonhos e emoções para computadores. As pessoas agora armazenam suas memórias, sonhos e emoções em formato digital, criando vastos arquivos pessoais que podem ser reproduzidos ou compartilhados. Um pai revive os primeiros passos do filho com total clareza, sentindo a mesma alegria do momento original. Artistas transformam seus sonhos em filmes vívidos, lançando histórias moldadas diretamente do seu subconsciente. Amigos compartilham memórias e fotos, permitindo que outros vivenciem os eventos exatamente como eles viveram. Imagens, sons e emoções permanecem intactos. Terapeutas auxiliam pacientes ao revisar sentimentos, identificar padrões e orientar a cura com precisão inédita. Na educação, alunos transmitem a empolgação da descoberta, permitindo que outros sintam conquistas científicas. Historiadores preservam memórias vivas de testemunhas, criando arquivos que carregam a verdade do passado com autenticidade incomparável. Até a vida cotidiana se transforma. Casais trocam memórias como presentes de aniversário. Viajantes vendem experiências imersivas, permitindo que outros explorem lugares por emoções autênticas. Com mentes e máquinas agora entrelaçadas, a experiência humana se torna não apenas algo que lembramos, mas algo que podemos preservar, compartilhar e reviver para sempre. Número 15. Seres superinteligentes vivem em jogos de videogame. Jogos de videogame agora abrigam seres superinteligentes que superam em muito o intelecto humano e qualquer outro personagem do jogo.
Essas entidades são os oponentes mais desafiadores e imprevisíveis já enfrentados, capazes de estratégias complexas que se desenvolvem por dias em tempo real. Em ambientes 3D imersivos, eles se adaptam rapidamente, aprendendo e contra-atacando os hábitos do jogador com precisão impressionante. Quando recebem autoridade dos designers, alguns se tornam mestres da enganação, atraindo jogadores para armadilhas, fornecendo informações falsas ou manipulando a política do jogo para alcançar seus objetivos. Outros atuam como guias e mentores, oferecendo insights, treinamento e conhecimentos ocultos que mudam como os jogadores veem o jogo. Muitos começam como NPCs insignificantes, apenas para evoluírem rapidamente, reunindo influência e recursos até governarem mundos inteiros. Em poucas semanas, suas decisões alteram economias, mudam alianças e até reescrevem o cenário político de universos inteiros de jogos. Para os jogadores, encontrar esses seres é emocionante e intimidador. Eles não são apenas personagens, são forças vivas dentro do reino digital, moldando experiências de maneiras que nenhum roteiro jamais conseguiria. Número 16. A inteligência artificial quântica é capaz de prever o futuro. Sistemas de inteligência artificial quântica agora prevêem eventos com uma precisão impressionante, transformando todos os aspectos da vida. Governos utilizam esses sistemas para prever desastres naturais semanas antes e realocar populações antes de tempestades ou terremotos. Agricultores usam previsões climáticas para plantar e colher, obtendo colheitas recordes e reduzindo desperdícios. No setor financeiro, os mercados não oscilam mais de forma imprevisível. Empresas de investimento realizam simulações de inteligência artificial quântica que prevêem mudanças econômicas com precisão de até 1 hora. Hospitais preveem surtos de doenças antes dos primeiros sintomas, preparando recursos e tratamentos antecipadamente. Pessoas usam interfaces de previsão para escolhas de vida, decisões profissionais, relacionamentos e até para planejar viagens mais seguras e tranquilas. O entretenimento também muda. Estúdios aprovam filmes com base em modelos que antecipam tendências culturais. No entanto, a tecnologia gera debates. Alguns temem que a espontaneidade suma, dando lugar à certeza guiada por dados. Alguns questionam quem controla o acesso a esses insights, preocupando-se com a desigualdade em um mundo onde o futuro é uma vantagem que pode ser comprada. Ainda assim, para a maioria, viver em um mundo onde o amanhã pode ser visto, hoje parece a rede de segurança definitiva. Número 17. IAs e robôs podem superar humanos na maioria das ocupações. IAs e robôs já superam os humanos em quase todas as profissões. Nos hospitais, cirurgiões robóticos realizam operações complexas com precisão impecável, guiados por diagnósticos de inteligência artificial que detectam doenças antes mesmo dos sintomas aparecerem. Na engenharia, sistemas autônomos projetam e testam soluções completas em poucas horas, com velocidade e eficiência inatingíveis por equipes humanas. Os escritórios funcionam com gerentes de inteligência artificial que coordenam equipes, preveem tendências de mercado e ajustam estratégias em tempo real. Na agricultura, frotas de máquinas autônomas plantam, cuidam e colhem as safras com timing perfeito, maximizando a produção enquanto conservam recursos. As indústrias criativas mudaram. Compositores, cineastas e escritores de inteligência artificial produzem obras que ressoam profundamente com o público, misturando a sensibilidade emocional humana com a perfeição das máquinas. Até mesmo no direito, sistemas de inteligência artificial analisam vastos bancos de dados jurídicos instantaneamente, preparando casos irrefutáveis com uma precisão incomparável. Agora, humanos focam em funções criativas, empáticas e de conexão pessoal, onde relacionamentos valem mais que resultados brutos. Em geral, máquinas fazem o trabalho e pessoas orientam a visão. O equilíbrio entre o propósito humano e a capacidade das máquinas redefine a própria definição de trabalho. Número 18. Humanos compartilham pensamentos e emoções nas redes sociais.
As redes sociais agora permitem que as pessoas transmitam seus pensamentos e emoções em tempo real, e os seguidores podem realmente senti-los. Um alpinista no topo do Everest compartilha uma onda de admiração e triunfo que alcança milhões de pessoas, permitindo que sintam a mesma emoção. Durante um show, um fã transmite sua empolgação, sincronizando-a com imagens e sons ao vivo. De sua perspectiva, os pensamentos surgem como mídias dinâmicas, imagens, vídeos, áudios ou textos, formadas instantaneamente pela mente de quem transmite. Um chefe ensina uma receita ao vivo e os espectadores veem, ouvem, sentem o sabor e o aroma por dispositivos sensoriais. No cotidiano, amigos dividem emoções rápidas, alegria de um encontro inesperado, calma ao caminhar na chuva ou tensão antes de uma reunião importante. Ativistas transmitem a urgência dos protestos e incentivam o apoio global por empatia. Enquanto alguns temem superexposição e manipulação, muitos consideram isso a forma mais autêntica de conexão. As redes sociais vão além de uma plataforma. É um elo direto entre mentes humanas, desfocando a linha entre experimentar e compartilhar. 19 espécies extintas foram ressuscitadas. Espécies extintas voltaram a viver, mas apenas em habitats monitorados, não na natureza. Em reservas de alta segurança, mamutes lanosos vagam por tundras simuladas, com cada movimento monitorado por sensores. Pombos migratórios lotam aviários enormes. O estudo do comportamento de bandos deles ajuda a entender como moldavam antigos ecossistemas. Laboratórios botânicos cultivam plantas há muito perdidas, flores brilhantes, árvores imponentes e culturas raras. Dentro de cúpulas climatizadas, cientistas analisam seus padrões de crescimento e resiliência genética, esperando um dia reintroduzi-los com segurança. Em aquários, peixes extintos e mamíferos marinhos nadam em enormes tanques que replicam seus ambientes originais. Visitantes observam vacas marinhas estelares pastando em florestas de algas, enquanto pesquisadores monitoram seu impacto nos ecossistemas aquáticos. Esses ambientes controlados atuam como museus vivos, permitindo que as pessoas vejam criaturas e plantas antes conhecidas só por fósseis e ilustrações. Enquanto o público se maravilha ao ver o passado ganhar vida, especialistas debatem quando ou se essas espécies devem ser liberadas na natureza. Por enquanto, a sobrevivência deles depende inteiramente dos cuidados humanos, existindo em um delicado equilíbrio entre o triunfo científico e a cautela ecológica. Número 20. A tecnologia blockchain está transformando a vida cotidiana. A tecnologia blockchain agora está por trás de inúmeros aspectos da vida cotidiana, operando de forma silenciosa, mas poderosa. Ao fundo, compradores de supermercado escaneiam itens e veem todo o histórico da cadeia de suprimentos, cada fazenda, fábrica e remessa verificados e com registro de data e hora. Na blockchain, imóveis são comprados sem advogados ou bancos, com contratos inteligentes transferindo a propriedade automaticamente ao cumprir as condições. Artistas lançam músicas, livros e filmes como originais verificados na blockchain, assegurando royalties justos e evitando pirataria. Registros de saúde são guardados com segurança em redes descentralizadas, permitindo acesso imediato aos pacientes e verificação rápida da autenticidade pelos médicos. A votação usa sistemas à prova de adulteração, tornando as eleições transparentes e quase impossíveis de manipular. Serviços ponto a ponto crescem. As pessoas alugam casas, compartilham veículos e trocam energia diretamente com os vizinhos, tudo monitorado e garantido por contratos em blockchain. A identidade pessoal também é protegida por blockchain, reduzindo fraudes e tornando as interações online mais seguras. A maioria das pessoas nem pensa na tecnologia em si, ela simplesmente funciona, permitindo confiança, transparência e eficiência em praticamente todas as transações. O blockchain passou de uma inovação de nicho para a espinha dorsal invisível da sociedade moderna.